Preste bastante atenção na entrevista gerada pelo presidente Lula para a imprensa internacional. Quero perguntar primeiro, como é receber 50% de tarifa dos Estados Unidos, a maior economia do mundo? Olha, Cristiano, para mim foi uma surpresa não só pelo valor da tarifa, mas como ela foi anunciada também. Acho que faltou um pouco de multilateralismo do presidente Trump em sua mentalidade. Ele sabe que isso se resolve na mesa de negociação. As tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil caíram como uma bomba, ameaçando os setores inteiros da nossa economia. Mas o que realmente causou essa decisão drástica? Vamos mostrar o que está sendo escondido pela esquerda e responder a pergunta que muitos se fazem: quais as ações do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes tiveram impacto no tarifaço? Prepare-se, porque hoje vamos desvendar os bastidores dessa trama complexa e o que você vai descobrir pode mudar sua percepção sobre os rumos do nosso país. Fique até o final, porque a verdade é mais profunda do que parece. E o impacto? Bom, o impacto pode ser maior do que imaginamos. Para entender as tarifas, precisamos primeiro voltar um pouco no tempo e contextualizar a política externa de Donald Trump. Sua bandeira era clara: América primeiro. Isso significava renegociar acordos, proteger a indústria doméstica e, sim, usar tarifas como ferramenta de pressão. O Brasil, assim como outros países, entrou no radar, mas não como mero coadjuvante. Nosso país recebeu a mais alta taxa imposta por Donald Trump, 50% de taxação, que serão aplicados no dia 1º de agosto de 2025. A questão aqui é: o Brasil era apenas mais um na lista de renegociações agressivas de Trump, ou havia algo específico nas relações entre o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes? Vamos aos fatos. Desde que foi anunciado o tarifaço, o presidente Lula não manteve uma relação boa e diplomática com os Estados Unidos. Ao invés disso, resolveu atacar diretamente o presidente americano. Com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. E de repente o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Sabemos que os posicionamentos em fóruns internacionais sobre o comando de Lula foram completamente contrários aos interesses americanos no cenário global. Lula fez manifestações e declarações desastrosas em entidades como a OMC e no último encontro do BRICS, que confrontavam os interesses de Trump. E aqui vem uma informação importante que a grande mídia nacional vem tentando esconder dos brasileiros. O impacto que Lula gerou aos brasileiros em suas declarações no BRICS foi terrível. Segundo jornais britânicos, a postura de Lula tem sido de desafiar Trump, o que é catastrófico ao nosso Brasil. Imagine a esquerda brasileira sendo representada por Lula, que possui um histórico de corrupção e falta de credibilidade, querendo desafiar a maior economia do mundo, que é a americana. Caso Lula mantenha essa postura, que já é declarada como fracasso pelo governo e até seus apoiadores, aonde que vamos chegar? Lula beija a mão de ditadores e de regimes autoritários, mas faz discursos contra o dólar, contra os Estados Unidos e contra a Europa. E o pior, começou a estimular relações com China, Rússia, Venezuela e Irã, como se fosse a solução para a crise econômica prevista. Com essa postura, Lula mandou uma mensagem clara para os Estados Unidos: não precisamos de vocês. Só que precisamos sim. Até então, os Estados Unidos eram o maior parceiro comercial do Brasil, sendo um destino certo e seguro para a exportação de diversos insumos brasileiros que geram milhões de empregos nacionais. O problema é que Trump entendeu o recado e respondeu: o Brasil escolheu o lado errado. Resultado, cortou laços, impôs tarifas e deu o troco. Se você está achando essa análise relevante e quer continuar recebendo conteúdo que explora as profundezas da política e economia, não se esqueça de clicar no botão de inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. Sua inscrição ajuda o canal a trazer cada vez mais conteúdo como este. Agora vamos para outro elemento nesse enredo: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
outra figura que tem influenciado diretamente as definições americanas ao Brasil. Como suas ações e decisões poderiam ter um impacto em algo tão aparentemente distante como tarifas internacionais? À primeira vista, a conexão pode parecer tênue. No entanto, é fundamental considerarmos a percepção externa sobre a estabilidade institucional e o ambiente de negócios no Brasil. Alexandre de Moraes transformou o STF num tribunal ideológico. Censura em redes sociais tem ativado prisão de opositores, suspendido as redes sociais, tem feito intimidação política nacional e até internacional. Porém, lá fora, isso tem nome: abuso de poder. E se você acha que os americanos não estão vendo isso, pense de novo. Trump, que já enfrentou censura do sistema, não vai tolerar acordos com governos que perseguem os seus próprios cidadãos. O STF de Moraes colocou o Brasil numa vitrine de vergonha mundial. E a conta, como sempre, chegou. Todo esse movimento se fortaleceu quando foi evidenciado para o governo americano a caça às bruxas que nosso presidente Jair Bolsonaro vem sofrendo. Investigações, invasão de residência, até tornozeleira eletrônica ele está tendo que enfrentar, por ordens geradas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, podemos concluir que esse comportamento político de Lula e Alexandre de Moraes impactaram a definição de Trump de tarifar o Brasil em 50%? Ou isso não interferiu em nada as relações com os Estados Unidos? Deixe seu comentário sobre o tema abaixo. O que eles têm feito com certeza gerou esse impacto. Outros países que têm relações amistosas com os Estados Unidos só crescem, como a Argentina. Eles vão vender, nós vamos assistir. O agro e brasileiro vai ser atingido em cheio. E no fim, o supermercado vai ficar mais caro para você. Tudo porque a esquerda decidiu que ideologia vem antes do pragmatismo. E agora, o Brasil inteiro paga a conta. Esse tarifaço é só o começo. Hoje são tarifas. Amanhã pode ser embargos. Depois, o fim de acordos comerciais inteiros. Se continuarmos nesse caminho, o próximo passo é o isolamento total e o Brasil vai ficar completamente fora do jogo. O Brasil está sendo comandado por quem odeia o Ocidente, odeia o capitalismo e odeia a liberdade. Se você não quer viver num país isolado, fraco e censurado, você precisa reagir. No card ao lado deixamos um vídeo que fala sobre a história de Nicolas Ferreira, uma esperança para o futuro da direita do Brasil. Não deixe de assistir e deixar sua opinião. Já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala o que a grande mídia não tem coragem. Aqui a gente denuncia a verdade que tentam esconder. E você faz parte disso.